Fala jovem, Thiago Matos aqui. Neste vídeo eu quero te mostrar que utilizando o Form Request é muito mais vantajoso do que utilizando a validação convencional. Vem comigo! Então galera, aqui eu tenho um formulário bem simples, tá? Baseado no Bootstrap, tá certo? Coisa bem simples, que é o que eu vou te mostrar aqui nesse arquivo users.blade. Tá? Criei um HTML aqui, puxei o link do Bootstrap, beleza? E criei um formulário super simples com apenas 3 campos. Tá certo? E aqui na minha rota web, eu apenas tirei o welcome, né, o original, porque eu estou com a instalação padrão aqui do Laravel, a instalação original, e puxei aqui a minha view users, beleza? E o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai montar aqui um esquema de validação super simples, e aí eu vou te mostrar o porquê que o form request é mais vantajoso, tá certo? Na forma convencional, galera, a gente tem esse cara aqui, quando eu cadastrar, obviamente eu coloquei aqui um posto para barra users. Então, a gente teria que criar uma rota aqui, tá certo? Posts, users, e aqui iria para um controller, tá certo? Vamos criar esse controller, vamos fazer da forma que realmente a gente faria no mundo real, beleza? Para poder a gente ter mais ideia do que está acontecendo. Então, eu vou criar aqui artisan make controller user controller. Perfeito? Então, o controller já foi criado, aí eu vou anexar o controller aqui na minha rota, certo? E usa controller, perfeito. E aí vou chamar o método store, tá certo? O método a gente vai criar já. Massa! Então, aqui no meu controller, eu devo estar aqui em app, http controllers, usa controller, e aí eu vou criar um método store aqui, beleza? E aí, galera, a forma convencional que a gente normalmente utiliza, que vários programadores, que não é errado, mas assim, não é tão eficiente, a gente vai injetar o request aqui e pendurar numa variável request, tá certo? E obviamente eu tenho acesso agora a essa request, eu tenho acesso a todos os inputs, beleza? Então, se eu preencher aqui com qualquer coisa e cadastrar, eu tenho aqui os inputs, beleza? Desse form request. Se eu já tenho um input, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer a validação, né? O validate. E aí colocar aqui name, que é meu campo lá, vou colocar required. E-mail vai ser required e também vai ser um campo e-mail. E phone, que vai ser um campo required também. Na verdade, eu não vou botar phone required, só para a gente brincar. Tá certo? E aí eu sei, quando eu imprimir a request, eu sei que a validação passou. Se eu não imprimir a request, ela voltar para a página anterior, a validação não passou, não é verdade? Então, se eu voltar aqui na página inicial, não preencher nada, cadastrar, o Laravel vai lá nesse store, bate e volta, né? Porque não validou. Obviamente aqui a gente teria que colocar as informações de validação, né? Eu não vou me preocupar com isso agora, porque não é o foco desse vídeo. Mas se eu preencher aqui Thiago, colocar aqui um e-mail e cadastrar, aí eu tenho o formulário validado. Mas galera, vamos supor que eu tenho outro método aqui, tá certo? O método, sei lá, store user, certo? Só supondo aqui, se eu quiser utilizar essa mesma validação, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que colocar esse request aqui, né? E copiar essa validação para aqui. Bom, no mundo da programação, em termos gerais, quando a gente copia código e cola em outro lugar, da mesma forma, sem modificar nada, já é, tipo assim, um problema, né? Então, você já tem que pensar uma forma melhor de produzir o seu código, porque você está sendo repetitivo aqui e aqui. E se você tiver mais controles e for mais validação, aí você vai ter ainda mais problemas, tá certo? Então, o que é que a gente faz nesse caso? A gente extrai do controle a responsabilidade de fazer a validação e coloca numa camada diferente, numa camada chamada Form Request, que é um recurso aí bastante interessante do Laravel. Então, o que é que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou criar esse Form Request, tá certo? PHP artisan make request e vou chamar de, digamos, user store request. E aí, esse request, se você não for familiarizado, ele vai dentro dessa pasta aqui, request, dentro de HTTP, beleza? E nesse request, galera, eu tenho duas funções, né, dois métodos importantíssimos. O authorize,
que é para autorizar a passagem. Sim, você pode fazer suas policies aqui. Esse já é a primeira vantagem de utilizar o Form Request, porque você pode fazer já um bloqueio aqui de acesso. Ou seja, esse usuário tem acesso de fazer esse cadastro, esse usuário tem acesso de fazer um update nesse registro, então você já faz essa consulta aqui se você desejar. Obviamente, essa consulta do policy, né, você pode fazer aqui dentro do Store, utilizando as policies, beleza? E utilizando qualquer outro método de fazer bloqueio de acesso, né? E as policies eu vou deixar aí para outro tipo de vídeo. Beleza? Então, aqui como a gente não está fazendo nada em especial, eu vou colocar true. Se você retornar true, significa que você está liberando a passagem. Se você colocar false, a passagem não está sendo liberada. Ou seja, isso aqui já é um bloqueio, tá certo? E aqui, galera, as rules, tá certo? As nossas regras que vão ser exatamente essas regras daqui, certo? Exatamente as mesmas. Eu vou até copiar e colar aqui. Perfeito. E agora o que é que eu faço? Agora eu injeto esse meu form request aqui. Em vez de eu injetar o request original aqui do Laravel, tá certo? Eu injeto user store request. Perfeito. E aí eu consigo tirar isso daqui, ó. Tá certo? E aí, nesse caso aqui, eu vou utilizar um outro método chamado validated, que é para pegar os campos que foram validados. Beleza? Vamos lá testar novamente. Vai funcionar da mesma forma. Ele vai bater e voltar, se eu não digitar nada. Se eu colocar qualquer coisa aqui, obviamente, ele vai, né, passar e me dar os campos validados. Só que agora, galera, vamos supor que eu quero utilizar essa mesma validação em outro método, né, em outro controle, em outro lugar que eu desejo. Basta eu injetar esse cara aqui de novo, Story Request. E aí não mais copiar e colar código, tá certo? Então, essa é a segunda vantagem de utilizar a camada request separada do controller, tá certo? E se eu quiser atualizar aqui, né, o request, eu apenas vou alterar aqui, colocar phone, colocar required, e aí todos os lugares que eu estou utilizando esse form request vão ser atualizados, tá certo? Então, a vantagem número 1 é que você pode, na verdade são 3 vantagens, né? A vantagem número 1 é que você vai extrair a responsabilidade do controller de fazer validações. A vantagem número 2 é você utilizar esse authorize para bloquear a passagem do usuário se você desejar, não é nada obrigatório. E a vantagem número 3 é que você concentra suas regras de validação em apenas um arquivo que pode ser utilizado em vários controllers, em vários métodos diferentes, apenas injetando aqui, fazendo a injeção de dependência do form request. Se ligou? Viu como é muito mais fácil, muito mais vantajoso? E se você, cara, quiser saber mais sobre esse form request, quiser saber mais sobre o Laravel, eu recomendo a você dar uma olhada no meu curso, o link está aqui embaixo, o curso completão de Laravel e Vue.js, tá certo? No mais, só me seguir lá no Instagram para ficar ligado aí nos meus bastidores e o que acontece aqui durante a semana, beleza? Então eu fico por aqui e te vejo aí nos próximos vídeos.